Boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Tudo bom? Casa cheia, bonita, muito legal. 31 pessoas já. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Tem mais uma pessoa aqui, João. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje, com a leitura do Ideal Espírita. Quem vai fazer a leitura hoje é o Carlos Assis, é o item 24 do Ideal Espírita, no serviço assistencial. E, em seguida, depois dos comentários e da prece, a Norma vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 26, que fala das provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, eu vou passar a palavra já para o nosso amigo Carlos. Carlos, pode fazer. Oi, boa noite. Está me Tudo bem, ouvindo? Carlos? Estamos sim. Tá, boa noite. Boa noite. Bom, no serviço assistencial de André Luiz. Desista de empenhar o chicote da condenação sobre aspectos da vida alheia. Sabe? Isso nós estamos muito bom em empunhar o chicote nos aspectos da vida alheia, mas para empunhar esse chicote para nós mesmos, nós não fazemos isso. Temos uma série de justificativas, um porquê que nós erramos, motivos para não termos a cobrança para nós da mesma forma que nós temos para com o nosso próximo. Esqueça o azedo, a ingratidão em defesa da própria paz. Esqueça o azedo, a ingratidão em defesa da própria paz. Alô? Oi, Carlos, estamos te ouvindo. Carlos? Oi. Carlos? Está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Tá. Não pretenda refazer radicalmente a experiência do próximo a pretexto de auxiliá-lo. Podemos ajudar? Sim. Podemos ajudar a missão do outro, né? Mas ele é que tem que fazer a sua missão, é um compromisso dele, uma missão que ele precisa realizar. Não podemos dar uma de sabido, de orgulhoso e querer radicalmente a missão da pessoa. A gente pode ver isso muito comum de acontecer. Pai e mãe, que quer fazer o destino do filho, não quer deixar o filho, né, seguir seu caminho, a vontade do que ele tem de estudar, a vontade do que ele quer fazer. Pai e mãe quer carregar o filho, quer fazer a missão do filho por ele, quando o próprio filho tem que fazer sua missão, né? Remova as condições de vida e os objetos de uso pessoal capazes de ambientar a humilhação indireta, né? Nós podemos aqui pensar, por exemplo, no caso de quando vamos dar uma cesta básica ou vamos levar a quentinha, entretanto, vamos fazer isso de forma vestido como se fosse uma festa, né? E aí aquela pessoa que já está numa situação, né, já não muito boa, além de tudo, ainda nos recebe, né, com todo o ornamento, com todo o aparato, fazendo com que essa pessoa acaba se sentindo até pior do que já se encontra. Então, é involuntário, né? É involuntário, mas nós temos que ter, né, um comportamento, né, uma forma, né, de ver, né, de fazer, de forma que não vamos, né, humilhar, mesmo que involuntariamente, né, as outras pessoas que já se encontram em uma situação nada boa, né, já bem, não dizer aviltante, que fica uma coisa, uma situação já bem prejudicada, né, já bem prejudicada. Bom,
Evite classificar os menos felizes por conta de bani-los, exilá-los ou separá-los. Bom, pela fatalidade do sofrimento. Nessa questão aí da gente classificar, categorizar e banir, né, aquelas pessoas pela fatalidade do sofrimento, eu lembrei da época de Jesus, do pessoal da lepra, que eles eram expulsos, não podiam entrar na cidade, eram classificados, né? Eles eram classificados como os leprosos, não poderiam ter contato e eram expulsos do meio social, eram banidos, né? Eram banidos. Foi o que me veio como lembrança, né, do que me trouxe aqui, do que me trouxe esse parágrafo. E aí vem, não espere entendimento e ponderação do estômago vazio, né? Quer dizer, a pessoa que está com a fome, que está passando pela necessidade, né, ela não tem muita paciência, muita compreensão. Então, é aquele negócio, se nós vamos ajudar, vamos convidar as pessoas para um almoço caridoso, né? E aí chegam lá as necessidades. E nós vamos fazer primeiro leituras, vamos fazer prece, vamos levar ali horas, e aquelas pessoas com fome e aquelas pessoas, né, necessitadas, nós não podemos, né? É o que ele diz aqui, esperar dessas pessoas que elas tenham um entendimento, a ponderação de querer ouvir, né? De querer ouvir preces enormes, leituras, né? Já que Bom, eu vi esses parágrafos aqui como uma mensagem dele do que nós não deveríamos estar fazendo. Mas depois parece que a coisa muda, né? E ele vem nos dizer o que nós deveríamos fazer. Então, aí ele traz: aceite de boa mente pequeninos favores que alguém procura retribuir-lhes, sinais de fraternidade e as lembranças singelas, né? Então, ele quer dizer o seguinte: a pessoa está ali trazendo uma lembrança singela, né? Mas é o que ela tem, é o que ela pode. Aí eu vou dizer, poxa, eu trato de fulano há 1 ano no Cefac, ele chegou aqui, não podia nem estar, e veio me trazer um paninho de prato. Pelo menos é a forma carinhosa dele de trazer, nós não podemos, né, fazer com isso. Aí ele vem, seja pródigo, generoso, em atenções. Aí observa que ele aqui não diz em atenção, ele diz atenções, tá? Para com um amigo em prova maior que a sua, desfazendo aparentes barreiras que possam surgir entre ele e você. Aí eu pensei o seguinte: alguém vira para mim, Carlos, vai falar com o Alex. Eu falo com o Alex? Nunquinha. Ele que venha falar comigo. E se quiser, rápido, senão eu mudo de ideia. E ele que venha logo, rápido, né? Então, não tirar as barreiras, né, para desfazer os desentendimentos entre os nossos amigos. Não se recuse ao afeto, comunicabilidade e doçura, na certeza que a violência é inconciliável, é incompatível com a bênção da simpatia. Não tenho o que comparar aqui, não tenho o que falar. Sustentabilidade e pontualidade em seus compromissos. Jamais demonstre impaciência ou irritação. Impaciência ou irritação, você está atendendo alguém e está com... Já acabou? Tem mais alguma coisa para falar? Olha, eu tenho outras pessoas para atender, eu tenho outras coisas para fazer. Ou a própria expressão mesmo de irritação, né? Você está atendendo a pessoa de forma já irritada. Dispense o intermediário nas tarefas mais simples. Cumpra o que prometer. Tá? Nós não sermos orgulhosos, né? Achando que algumas tarefas são pequenas para nós. Isso seria um orgulho, uma vaidade, uma grandeza da pessoas com intermediário, porque achamos que aquelas tarefas seriam pequenas para nós. Se aquelas tarefas são pequenas para nós e nós temos que cumprir, é porque nós estamos naquela altura ainda, né? Mantenha a uniformidade e gentileza com todas as criaturas. Aí aqui eu chamo a atenção que diz criatura, não diz na pessoa, só, né, no ser humano. Então, todas as criaturas de Deus, sejam as plantas, os animais, né? O nosso planeta, né? Então, com o nosso planeta. Recorde que o auxílio inclui
bondade, humildade, candura, singeleza, solidariedade, para não ser somente alegria e reconforto naquele que dá e naquele que recebe, mas também felicidade, caminho de todos. Observamos aqui nesse que ele usa felicidade e alegria, dando uma distinção como alegria, uma satisfação, prazer, divertimento, né? E a felicidade é uma coisa mais interna, mais intrínseca, autoconfiança, bem-estar, né? Serenidade. Era só isso. Obrigada. Obrigada pela sua leitura e pelos comentários de cada item de uma forma tão estudada, né, observada, como você falou, a primeira parte ele diz o que a gente não deve fazer e a segunda o que a gente deve fazer, e eu destacaria nessa primeira parte, entre outras coisas, a questão da ingratidão. A gente sempre faz esperando que o outro fique agradecendo o tempo todo, né, e a gente fica mal porque ele não agradece. Faça a sua parte. E o segundo momento que você leu, do que a gente deve fazer, eu acho muito interessante a questão da gentileza sempre, né? Ao dizer não, você pode dizer não, eu sempre falo isso de várias formas, mas existem vários tipos de não. Então, você falar isso com delicadeza, com gentileza, a pessoa vai entender muito melhor do que a cara feia, né? Do que o gesto na boca, o gesto de que já está saindo e que não tem tempo, né? A altura da tua voz. Então, bem interessante esses comentários. Eu vou pedir que você faça logo a prece direto, porque a gente já estourou o tempo, e aí, senão, a gente tira o tempo da nossa amiga Norma. Tá bom? Eu te agradeço, Carlos. Pai de infinito amor e bondade, estamos aqui hoje reunidos nessa forma nova de reunião, passando por este momento tão difícil, que a humanidade se reencontre e entenda que somente através da união, do carinho, da paz e do amor iremos progredir. Que seja tempo de repensar, de unir e de amar. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Carlos. Norma, já pode entrar direto, então? Oi, querido. Estamos te ouvindo bem. Ok, boa noite a todos. Boa noite. Então, vou repetir aqui, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Só para esclarecer, né, aqueles que porventura não saibam, silício era um objeto utilizado principalmente pelos católicos para que amarravam na perna, né, sobre a pele, em uma forma de se punir, né? Aquilo cortava. A Adriana está se chicoteando ali. Então, eu separei esse capítulo, como ele é extenso, né? E para dar tempo para as pessoas se colocarem, que eu acho isso muito importante, eu separei em trechos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, diz assim: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas? É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Né? Aí eu peguei e fiz um link, né, com o Livro dos Espíritos, na questão 702, que ele fala assim, que é cuidar do corpo e da lei, que é uma lei de conservação. Ele pergunta assim: o instinto de conservação é a lei da natureza? Resposta: sem dúvida. É dada a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Né? Ou seja, é lícito nós procurarmos ajuda para conservar nosso corpo, para nos cuidarmos? E ele responde: sim, é lícito. Né? Porque se nós pensarmos da seguinte forma: por que Deus daria ao homem a capacidade de ser médico, de descobrir vacinas, descobrir tantas maneiras de preservar, de melhorar a nossa existência corpórea, se não fosse para que nós fizéssemos uso disso, né? E eu trouxe como exemplo o nosso querido Chico. Quantos medicamentos que ele tomava no fim da sua existência, né? Depois tem um outro trecho que diz assim: pode dar-se em um homem que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisando para ser
se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades? E aí eu gosto de trazer exemplos, que eu acho que o exemplo ele fixa bastante. Eu lembrei de uma história, foi em 2014, um rapaz chamava-se Cícero. Ele era catador de lixo e ele se formou em medicina em 2014. Ele não tinha pai, ele tinha uma mãe alcoólatra e 10 irmãos. Ele não sabia ler, com 5 anos ele não sabia nada ainda. Ele começou a achar livros no lixo e começou a se interessar. E algumas pessoas, vendo aquela atitude dele, começaram a ajudá-lo a seguir. E ele estudou. O que eu quero trazer com isso? Nós não somos obrigados a nascer na miséria. Não, eu vou ficar aqui na miséria porque eu nasci assim, eu nasci nessa comunidade aqui carente, eu tenho que viver a minha vida toda ali. Olha o que ele disse lá em cima, né? Que as provas, né? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Ou seja, ele procurou crescer, ele mudou a história dele. E isso é lícito, desde que ele tenha feito isso por caminhos corretos perante a lei de Deus, né? Então ele mudou a história. E isso todos nós também temos o direito de fazer. Não nos acomodarmos com as coisas da vida. E uma coisa muito importante é não também ficar se lastimando quando não consegue determinada coisa, né? Então, vou começar a me punir, como a Adriana disse, ele fez ali o gesto, me chicotear, porque aquilo não saiu da maneira que eu queria. Eu queria ter 10 milhões de dólares, eu só tenho R$1.000. Cara, dá graças a Deus para ele ter R$1.000, porque tem pessoas nesse momento passando muita necessidade, né? Mas isso não tira o nosso direito de querer ter uma vida melhor. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Sim, desde que seja em propósito do bem ao próximo. Né? Essa é uma parte. E trazendo um exemplo, eu lembrei também de uma professora, estudando aqui, procurando, que em 2017 uma creche pegou fogo e ela estava do lado de fora. E ela entrou na creche, salvou 14 crianças. Só que ela ficou com 90% do corpo dela queimado. Mas só que ela fez aquilo ali, como ele está dizendo, ela pode ter até gravado a prova dela, nós não sabemos qual era a prova, mas ela tinha o livre-arbítrio de ir ou não, e ela foi, né? Mas como isso é visto aos olhos de Deus? Porque ela fez pelo próximo, né? E depois ele põe assim, não, quando vem através do egoísmo ou fanatismo, né? Então, eu trazer provas voluntárias para mim através do egoísmo e do fanatismo, isso não é bem visto aos olhos de Deus. E eu lembrei também de uma pessoa, uma filha de um jogador de futebol muito famoso, que em 2006 ela foi diagnosticada com câncer de mama. E ela deu uma declaração que ela não queria fazer nenhum tipo de tratamento, porque ela confiava em Deus e ela ia se curar. Tá? Está escrito, faz a tua parte que eu te ajudarei. Para que Deus, volta um pouquinho, trouxe todo esse aparato de medicina para nos ajudar e eu me nego, né? E aí ele fala na questão do fanatismo. Nós precisamos ter a fé raciocinada, né? Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Aí existem, sem crítica, né? Mas são realmente alguns rituais de algumas religiões, por isso estou citando, que é autoflagelação, jejum. Vou subir a escada da penha de joelho. Vai. E depois, quando você acabar de fazer isso, que você precisar ajudar um irmão, de repente, e levar uma quentinha, fazer alguma coisa, você maltratou o teu corpo, achando que aquilo ali era do agrado de Deus. Né? Em momento nenhum, Jesus diz isso, Deus diz isso para a gente. De Jesus, enfraqueceio sem necessidade, é um verdadeiro suicídio. Tá?
ou seja, né, fazer determinadas coisas para o nosso corpo, achando que é do agrado de Deus, na verdade você está se matando. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes às mansardas infectadas, levar consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando nas chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é o vosso irmão em Deus. Então ele fala sobre isso, né? Como é a nossa visão, como é o nosso comportamento. E eu lembrei de Madre Teresa de Calcutá, né? Tinha uma situação financeira muito boa e, no entanto, ela abriu mão disso tudo para cuidar dos irmãos doentes do corpo. E ela falava uma coisa que eu acho uma frase assim muito, muito linda. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Porque o que Jesus espera da gente, que Deus espera da gente, é atitude. É atitude. Atitude de amor. É ir ao outro. Sei que nesse momento nós estamos com dificuldade de ir ao outro. Então, nesse momento, realmente, a gente tem que mandar prece para o outro. Né? Mas é fazer esse movimento do bem. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver em isolamento, que utilidade tendes na terra? Nós estamos aqui para lutar. Se eu me retiro, eu não estou fazendo movimento nenhum. Porque aquele ali que está do meu lado, que eu acho, que eu preciso sair de perto dele para que eu não seja atingida, para eu me modificar, não, gente, está errado. Eu tenho que ficar do lado dele e me modificar. Se ele vai se modificar, isso é um problema dele. Mas eu tenho que ver o que aquela pessoa causa em mim e por quê. E reconhecer isso para poder fazer um trabalho de reforma íntima. Porque fugir não é a solução. Eu vou sair da perto daquela pessoa, mas eu vou continuar tendo aquela imperfeição dentro de mim. Né? E para terminar, se quereis um silício, aplicai em vossas almas e não nos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmuração as humilhações. Gente, as nossas imperfeições estão no espírito, não estão no corpo. De nada adianta eu me mutilar, eu subir a escada da penha, nada disso vai mudar se eu não fizer a minha mudança interior. Lembrando, as nossas imperfeições estão dentro de nós. E outro dia eu estava lendo, realmente não lembro, porque essa quarentena eu estou pegando um livro e outro, mas teve uma frase assim, que eu fiquei guardada na minha cabeça, que era uma pergunta assim: por que nós ainda fazemos tanta força para sermos infelizes? É isso. Passo aí para vocês. Muito bom, amiga, muito bom, Norma. Lembrei de uma história que eu ouvi lá no Eurípides, de uma mulher que foi à igreja e pediu, né, para ficar rica. Ela, quando ficasse rica, ia dar 30 voltas na igreja, de joelho. E aí ficou rica. E aí, quando ficou rica, ela chamou um táxi, ficou de joelho dentro do táxi e deu 30 voltas no táxi. Você não pode nem criticar muito nela, não estragou o corpo, mas enfim, essas promessas loucas que as pessoas fazem, como você disse aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação sobre o que a Norma falou? Roberto? Foi muito interessante, né? As observações da Norma foram muito produtivas, né? E quanto a amenizar a prova, atenuar, né? Amenizar a prova do próximo, o maior exemplo que nós tivemos foi Jesus, né? E ele amenizou a prova de todos nós com a Boa Nova, com os ensinamentos, com os caminhos que ele nos mostrou. Então, realmente, não há qualquer dúvida de que aquela teoria de não, a pessoa tem que sofrer porque senão Deus não colocaria o sofrimento na vida dela. Primeiro que não é Deus que coloca, é a própria pessoa que coloca. E o exemplo maior de que nós devemos atenuar é exatamente do nosso Mestre Jesus, que deu tanto o exemplo de atenuar as nossas provas com a Boa Nova, quanto o exemplo de se sacrificar por todos nós.
É só isso que eu queria falar. Ok. Mas alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse tópico que a Norma abordou? Jorge? Pode ser, pode ser. É porque quando eu estava ouvindo os comentários da Norma, eu lembrei também de um exemplo dado aí para a humanidade, que foi do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, né? Porque no início, para aqueles que conhecem a história dele, no início, quando ele largou lá o mundo de riqueza, porque ele era um príncipe e tal, ele começou a percorrer a Índia, fazendo os primeiros estudos, ele seguiu inicialmente esse caminho, né, de mortificação, fazendo altos jejuns, aquelas meditações, submetendo o corpo às mais diversas provações, achando que dessa maneira ele ia encontrar a iluminação, né, o que eles chamavam lá do nirvana, né? Mas depois, por um insight lá, por um momento de iluminação, ele descobriu que era o caminho do meio, né? Uhum. Não se mortificar de um jeito, né? E também não exagerar do outro, que também seria, de qualquer forma, uma mortificação. E através do caminho do meio que ele começou a alcançar a iluminação e depois levou a doutrina dele de paz e amor também, esse ensinamento de equilíbrio, né? Então, não Muito só Jesus, legal, mas Jorge. aí o Buda também seguiu essa linha. Muito legal, porque eu pensei exatamente no Buda. Quando a Norma estava lendo, eu lembrei que Joana, no livro, acho que é Em Busca da Verdade, ela tem um capítulo que ela fala de sofrimento, e ela cita Siddhartha, e ela fala que ele buscou exatamente as 4 verdades dele, né? Esse caminho da libertação e da harmonia, mas ele só se deu conta disso depois que ele teve contato com o sofrimento e entendeu que o sofrimento era emocional, era físico, né, psicológico, vários tipos de sofrimentos. E aí é que ele se dá conta e busca esse equilíbrio. E, na verdade, as nossas doenças, as nossas enfermidades são exatamente os desajustes. Joana, nesse capítulo, também fala, ela diz que nós temos, acho que é uma criança maltratada dentro de nós, por isso sofremos, e essa criança maltratada, ela precisa de colo de mãe, ela precisa de carinho, ela precisa de compreensão. Quando ela não tem isso do mundo, aí ela vai sofrer muito e não vai se dar conta da necessidade que ela tem para fazer essa melhora interna, né? Então fica tudo no externo. E aí a lapidação do corpo, não da alma. Muito bom, Jorge. A gente pensou a mesma coisa, pensou no Buda. Sâmia? Um minutinho, Sâmia? Obrigada, Jorge. Olá, boa noite. Boa noite. É muito interessante essa questão da criança interna, né, que você trouxe, porque a gente até nos estudos lá no Cefac, eu lembro, você mencionou a Louise Hay, né, e ela também, né, trabalha muito isso nos livros dela, nas meditações guiadas, né, e faz todo sentido mesmo a gente cuidar, né, dessa criança interior, né, e tudo que está relacionado, né. E mais do que isso, Joana fala que é uma criança maltratada, né, que já vem com esses sofrimentos realmente e precisa desse carinho, desse colo de mãe e da compreensão daqueles com quem ela convive, né? Muito bom. Norma, quer fechar falando alguma coisa? A gente tem um minutinho. Não, eu acho que é isso mesmo, porque eu penso assim, tá tudo nas nossas mãos. Eu vou dizer para vocês, eu faço aqui, faço no Eurípides, e aí a gente acha que a gente sabe tudo disso aqui, mas ontem eu estava vendo o filme do Divaldo, né? E em algum momento, só que era eu acho, não lembro se era o Livro dos Espíritos, acho que era, que ele falou assim, cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento, e cada vez que a gente lê, às vezes eu sinto vergonha. É isso que eu tenho que falar. A gente tem um sentimento, porque como, retomando o nosso estudo de ontem, né? É essa dinamicidade da vida. A cada dia estamos diferentes. É o que o Mário Quintana fala. Todos os dias, quando eu abro a minha janela, eu vejo uma página diferente do livro que eu estou escrevendo da vida. Então, quer dizer, cada dia é uma imagem diferente. Muito legal. Carlos, meu amigo, você é a prece final? Libera seu microfone aí. Liberei.
Foi. Foi. Foi? Foi. Tá. E assim, Senhor, agradecemos por mais esse estudo de hoje. Agradecemos aos amigos espirituais que nos amparam, que nos guiam, que nos conduzem. Agradecemos pela vida, mesmo no momento que estamos passando. Que possamos ser gratos por cada momento, por cada segundo, pela reencarnação preciosa que temos, que podemos saber e aproveitar dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. Que possamos, mesmo após encerrados esses estudos, continuarmos, Senhor, no caminho correto, no caminho certo, amparados e guiados por esses amigos de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, Carlos. Muito obrigada a você, a Norma, a todos que participaram. Vou liberar aqui as imagens, agora aparecem todos, para que a gente possa se despedir. Pensando nisso que eu falei do Mário Quintana, amanhã é uma nova página do livro da sua vida. Então, veja o que você vai escrever nela. Tá bom? Que a gente fique atento. Beijo no coração de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite a todos. Alcides, te vi, Alcides. Alcides escondidinho ali, Cadê pensando que a gente Alcides? estava vendo. Escondidinho. Ali escondidinho contra a luz ali, ó, quietinho. Eu vi. Você também, Mário. Vocês são muito bagunceiros, Todos. hein? Vocês não sabem sair assim, ó. Olha a A chefe rindo aí, ó. francesa. O